Então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai resolver uma prova que foi aplicada para a Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. O cargo de eletricista. Quem aplicou a prova foi a banca Quadrix. Nós já fizemos anteriormente uma prova da Quadrix. Na verdade foi a primeira prova desse canal. Se você quiser, tem um card aqui, eu vou deixar para vocês. Vocês, por favor, verifiquem essa prova, verifiquem as questões, qual é o nível de dificuldade delas. Né? De modo geral, a Quadrix tem questões simples, né? De mediana a simples, não é uma prova difícil. A aplicação da prova foi no ano de 2023 e vamos lá. Essa é a prova de número 15 de eletricista. São apenas 10 questões. Questão 31. Questão 31 porque as outras 30 evidentemente foi de outros conhecimentos, né? Português, raciocínio lógico, informática. E nessa prova, a questão 31 diz o seguinte: um eletricista precisa de um resistor para instalar em um circuito elétrico. Na figura a seguir está a descrição das cores das faixas de identificação desse resistor. É sobre código de cores, gente, de resistor. É um tema já não muito frequente, né? É pouco cobrado nas provas, mas assim, é importante que se saiba, né? Caso venha na prova, você vai saber resolver. O código de cores é muito simples, né? Você só precisa, vamos falar assim, memorizar a sequência de cores. A sequência de cores associada a cada cor existe um número, não é mesmo? E vamos iniciar aqui. O primeiro algarismo é o preto, que representa o número 0. E aí a cor vai, vamos falar assim, vai clareando, né? Até chegar ao branco, que é o 9. Mas do preto o próximo é o marrom, representa número 1, vermelho, 2, laranja, a cor laranja representa o 3, amarelo, é o número 4, verde é o número 5, azul, número 6, violeta é o 7, o 8 é o cinza e o 9 é o branco. Dito isto, vamos para a interpretação. Como você vai interpretar um código de cores de um resistor? Está com o resistor na mão, a primeira coisa a se fazer é identificar onde está a última faixa, que é a faixa de tolerância. A última faixa é essa aqui. Essa é a última faixa e essa última faixa é a de tolerância em um resistor de 4 faixas. Nesse caso, a tolerância está escrito, trouxe ali a cor dourado, né? Para a faixa de tolerância de um resistor, né, existem duas cores, dourado ou prata. Essa última faixa do resistor, é importante logo que você saiba isso para você fazer uma leitura correta. Poderá ser dourado ou prateado. Lembrando que dourado indica que ele tem uma tolerância de 5% e prata uma tolerância de 10%. E se não tiver a quarta faixa, se não tiver nenhuma faixa, né, na ausência da quarta faixa, quer dizer que o resistor tem 20% de tolerância. Mas as 3 faixas primeiras é que representam os valores efetivos do componente. É para isso que serve o código de cores, para te dizer qual é a resistência desse resistor. Ok? Aí, se você olha aqui nas alternativas, você já percebe que pelo dourado ali você já tem 2 possibilidades, não é mesmo? A questão C ou a questão E. Está entre as duas, porque já identificamos a última faixa. Se você não souber o restante, né, até no caso de fazer um chute aí, ficaria menos complicado aí para acertar, né? Então, para fazer a leitura
para fazer a leitura do código de cores, a primeira faixa e a segunda faixa são elementos representativos, ou seja, você vai pegar o próprio número. O verde vale o quê? Verde vale o número 5. O azul vale o número, tem como valor o número 6. E o amarelo, que é a terceira faixa, lembra dessa terceira faixa aqui. Vou botar um asterisco aqui para você lembrar. É um fator multiplicativo. Você não vai colocar o algarismo em si. Você vai colocar apenas o fator multiplicador. O número que for equivalente à cor, você vai multiplicar. Ou melhor, você vai acrescentar em zeros. Seria mais efetivo, né? Então, o amarelo é o quê? É 4. Então, você vai colocar 4 zeros acrescido 40 acrescido aos demais algarismos. Então esse resistor tem como resistência 56, acrescenta 4 zeros, por causa que é a terceira faixa, e aí a gente chegou ao valor final da resistência ohmica desse resistor. Ele é de 560.000 ohms, ou 560 kilo-ohms, se tivesse essa opção aí nas alternativas. Como não tem, a gente já sacou que essa é a resposta, né, pessoal? Portanto, a questão 31 é a letra E. 560 ohms é a resistência desse resistor e 5% é a tolerância. Ou seja, ele pode variar de 5% para mais ou para menos quando estiver em operação, quando você colocar esse componente em um circuito elétrico. Questão 32. Diz o seguinte, a questão 32. A respeito dos geradores de eletricidade, julgue os itens a seguir. Item 1. A bateria é um exemplo de gerador eletromecânico? Não, bateria não é eletromecânico, gente. Bateria ela é estática. Lembra dessa palavra? Estática. Ou seja, parado, ela não tem movimento. Mecânico seria aqui, ó, de um gerador, não é mesmo? Um gerador e não uma bateria. Portanto, a primeira assertiva, aliás, a primeira alternativa não está correta. A segunda diz o seguinte: o alternador é um tipo de gerador. O alternador é um tipo de gerador eletromecânico. Perfeitamente. Ok, encontrado em nos carros, não é mesmo? O dínamo é um tipo de gerador termoelétrico. Não, gente. E também, o dínamo também é um tipo de gerador eletromecânico. Dito isso, então só temos a alternativa 2 a correta, não é mesmo? Então 32 é a letra A. Apenas a questão 2 está correta. Ok, pessoal, então retornando. Questão 33 diz o seguinte: de acordo com a norma regulamentadora NR10, julgue os itens a seguir, né? O equipamento, item 1. O equipamento de proteção coletiva, o EPC, é um dispositivo, sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, de usuários e de terceiros. Ok, perfeitamente. É equipamento coletivo, EPC, equipamento coletivo, cuja finalidade é preservar a integridade física e a saúde de trabalhadores e usuários e de terceiros. A 1 está correta. 2. O equipamento segregado é o equipamento tornado inacessível perfeitamente. Né? Se ele é segregado, ele está inacessível. Segregado é o mesmo que separado. Tá? Por meio de invólucro ou barreira. Correto também. 3. A tensão média é a tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou a 120 volts em corrente contínua entre fases ou entre fase e terra. Isso aqui está se referindo a baixa tensão, não tensão média, gente. Está errado. Essa informação é extraída da NR10. A gente vai ver mais à frente, eu vou fazer um vídeo explicando exatamente o que é isso, porque nós temos alguns conceitos divergentes entre o que é baixa tensão e o que é
média tensão e alta tensão, dependendo da norma técnica. Por exemplo, na NR10 ele classifica como baixa tensão um nível, e na ABNT 5410, na norma brasileira registrada, existe um outro nível de baixa tensão. A gente vai ver no vídeo à frente. Eu peço que acompanhe o canal e já aproveita aí para se inscrever no canal e ficar recebendo a notificação dos demais vídeos. Toda semana a gente tem publicado vídeo de prova, curiosidades, análise digital, né? Falamos também sobre temas específicos da área de elétrica. Acompanhe aí, que para você que vai se preparar para concurso ou seleções, penso que pode lhe ajudar. Dito isso, voltando para a questão 33, a primeira e a segunda estão corretas, então é somente a letra D, né? Apenas os itens 1 e 2 estão certos. 33, letra D. Questão 34 diz o seguinte: um profissional da área de eletricidade precisa escolher um material que seja um bom isolante elétrico para utilizar em uma instalação elétrica. Ele quer um material que seja isolante, ou seja, que proteja contra circulação de corrente elétrica. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de material isolante elétrico. O cobre, não. Cobre é condutor elétrico, não é isolante. Cobre é um excelente condutor elétrico. Vidro é um tipo de isolante. Ele é usado inclusive em isoladores, aqueles isoladores lá nas redes aéreas, né? Nos postes, nas cruzetas, nós temos isoladores de vidro, tipo pino, tipo disco, vários tipos de isoladores. Silício, ele é um material semicondutor, pessoal. Então, se ele é semicondutor, ele tem uma condutibilidade também, não tão boa quanto o cobre, mas também é condutor, não é isolante. Prata também é um excelente condutor elétrico, né? Condutor elétrico. Não se usa prata por motivos óbvios, né? Se usar condutor de prata, além de custo alto, né, é alvo de vandalismo. Germânio também é outro semicondutor. Nós temos dois semicondutores muito utilizados, principalmente na indústria eletrônica, eletroeletrônica: silício e germânio. Portanto, o único isolador, ou melhor, isolante, material isolante, é o vidro. Questão 34, letra B. Questão 35, aqui ao lado. Ela diz o seguinte: é obtido por meio da razão, ou da divisão, né? O que se obtém por meio da divisão da potência consumida pela potência fornecida pelo gerador, ou por qualquer fonte de energia, né? Ele colocou gerador aí, mas não importava. Vamos escrever aqui o conceito. Diz o seguinte: a potência consumida dividido pela potência fornecida. O que se consome é aquilo que gera trabalho, gente. E o que gera trabalho está em watts, ok? A potência fornecida não. A potência fornecida é a potência total, que vem com aquela parcela que vai gerar trabalho e aquela parcela que vai produzir campo magnético, é VA. Ok? Então essa relação, né, a grandeza que relaciona uma potência em watts a outra potência em VA, né? Evidentemente que se em cima tivesse quilowatts, embaixo estaria kVA. Essa relação aqui ela é dada pelo fator de potência, tá? Esse aqui é o FP, fator de potência. É só procurar as alternativas. 35 é a letra A, né? Fator de potência é essa relação entre a potência consumida de fato e a potência fornecida pela rede a determinada carga. Ok? 35 é a letra A. Questão 36. Em um circuito de tensão alternada no qual se deseja retificar a tensão. Uma possibilidade, vou só fazer um parênteses aqui, o que é retificar uma tensão? Retificar uma tensão nada mais é do que torná-la de uma tensão na forma alternada para uma forma contínua.
Nessa forma contínua, ela pode ser contínua pulsante ou contínua constante, né? Ou com alguma ondulação. Mas, atendo-se ao conceito, o que seria retificação? É isso: tornar uma tensão alternada em uma tensão contínua. Essa função de retificar, né? Esse é o ato de retificar uma tensão. Uma possibilidade é a utilização de dispositivos fabricados com materiais semicondutores. Perfeitamente, são os materiais semicondutores utilizados na indústria eletrônica, que tem essa função de transformar uma tensão alternada em contínua. Assinale a alternativa que apresenta um material que é classificado como semicondutor. A gente viu lá atrás. Se você viu lá atrás, qual é o semicondutor? Aqui, o semicondutor nada mais é que o silício. Esse cara aqui é o semicondutor. Condutor. Só recapitulando aí as demais alternativas, o aço é condutor, né? É nem utilizado na indústria elétrica, ou muito pouco. Cobre sim, condutor, extremamente utilizado. Vidro é isolante. Alumínio também é um condutor. É um condutor um pouco mais pobre que o cobre, mas ele é utilizado bastante nas redes aéreas, né? Considerando que, devido ao seu volume e a quantidade, né, utilizar-se o cobre em redes aéreas de distribuições, além de poder ser possível alvo de vandalismo, o custo seria muito alto, por isso se utiliza alumínio. Voltando para a nossa questão, a questão 36 é o silício. E o principal componente que usa o silício é o diodo retificador. Vou desenhar aqui o símbolo do diodo. Esse carinha aqui é o diodo, que tem como função retificar tensão quando utilizado em uma fonte, num circuito. 36, letra C. Questão 37 diz o seguinte: um eletricista de manutenção deseja medir a corrente elétrica de um circuito. Com base nesse caso hipotético, né, o cara está querendo medir uma corrente elétrica, assinale a alternativa que apresenta o instrumento de medição adequado para realizar essa medição. Quer medir corrente elétrica, qual instrumento ele precisa? Questão bem simples. Se quer medir corrente é dada em amperes, ele precisará de um amperímetro. Perfeito? Então não temos nem o que pensar. Essa questão aqui é a letra B. Só fazendo recapitulação dos demais elementos, né? É importante que se saiba qual é a função de cada um das alternativas, uma vez que outras questões podem vir exatamente esses elementos, perguntando a função deles. Voltímetro, a letra I é o cara que mede tensão. Capacímetro, né, mede capacitância. A letra D, ohmímetro, vai medir a resistência ohmica, né? E a letra E é o decibelímetro, né, vai medir a parte de potência de áudio, né? Então, 37 é a letra B. Questão 38 diz o seguinte: na figura acima, nesse circuitinho que a gente está mostrando aí, é possível observar o esquema de um circuito elétrico de tensão contínua, né? Temos uma fonte de tensão aqui, positivo e negativo, contínua, e um resistor de 200 ohms. Considerando essa informação e a figura, assinale a alternativa que apresenta o valor da corrente elétrica que atravessa o resistor desse circuito. Muito simples, né, pessoal? Não precisava nem fazer conta, mas vamos sempre escrever nossa lei de Ohm, que acompanha a vida do eletricista do início ao fim. A tensão é 20 volts e a resistência 200 ohms, ou impedância. Feita essa divisão aí, teremos 0,1 ampere. Essa aqui é a corrente que vai circular nesse circuito. Bem simplesinha a questão, para a gente não perder. É importante que se tenha muita atenção na hora de resolução de uma prova de concurso, porque por desatenção, ou às vezes excesso de confiança, isso eu já sei, vai com muita sede ao pote e erra a questão, gente. Uma questão fácil, simples. Portanto, a questão 38 aí é a letra E. Questão 39 diz o seguinte: são materiais que, quando submetidos a um campo magnético, ele está dizendo que o material, quando tu coloca um campo magnético externo, adquirem um campo magnético no mesmo sentido do qual
do campo ao qual foram submetidos, e esse campo magnético permanece mesmo após a remoção do campo magnético externo. O texto acima refere-se aos materiais. Essa questão é sobre materiais eletromagnéticos, tipos de materiais elétricos, não somente materiais eletromagnéticos, mas materiais elétricos. E eles têm algumas características, dentre as quais a característica principal do qual o campo permanece mesmo após a remoção é um traço referente aos materiais ferromagnéticos. Materiais ferromagnéticos, pessoal, são os materiais que são bons condutores magnéticos. Materiais bons condutores magnéticos são classificados como ferromagnéticos, que são construídos as máquinas, solenoides, alguns indutores com núcleo, eles são construídos com materiais ferromagnéticos. O núcleo do transformador, onde são enroladas as bobinas, os enrolamentos de cobre, eles são construídos de materiais ferromagnéticos. A gente lembra isso aí. Lá das teorias, quando você começa a estudar a eletricidade, um dos primeiros assuntos seria essa parte de estudo dos materiais. Diamagnético, é oposto a ferromagnético. Então, malcondutores, paramagnéticos são medianos, semicondutores já vimos que é silício, cobre já não tem essa propriedade de manter um campo magnético mesmo após você retirar da presença de um campo externo. Dielétrico é sinônimo de isolante, materiais isolânticos também conhecidos como dielétricos. Portanto, questão 39, a letra A. Questão 40 e última, eu falei para vocês, só são apenas 10 questões dessa prova, diz o seguinte: uma das técnicas utilizadas pelos profissionais que atuam com eletricidade para evitar acidentes, incluindo choques elétricos, consiste na utilização dos chamados equipamentos de proteção individual, EPIs. Não é nem técnica, seria uma obrigatoriedade, vamos falar assim. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um EPI. Aqui dá 5 opções, que é só saber qual é o EPI, e de cara você já percebe que é a luva, A luva é um EPI, profissional de eletricidade. D. Por que não pode ser os demais? Sinalização não é equipamento, é uma proteção coletiva, barreira também, sistema de seccionamento automático de alimentação, não é um EPI. E letra E, isolação das partes vivas, também não. Constitui-se EPI dentre as alternativas abaixo. A letra D, 40, letra D, é uma luva. Feito isso, pessoal, a gente conclui mais uma vez as nossas provas resolvidas para cargo de eletricista. Eu peço que você se inscreva no canal, por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso aí ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho e ajuda você também, que vai ser notificado quando nós tivermos vídeos novos. Quando você estiver fazendo sua preparação, vai receber notificação aí e, evidentemente, vai acompanhar o nosso trabalho, vai acompanhar nossas resoluções de questões e espera-se que você se dê bem, seja bem sucedido na realização das suas provas de concurso e consiga o seu emprego público. Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.